Boa noite, pessoal que está aqui. Mais uma vez nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre como proteger as crianças, os adolescentes, como que a gente pode a cada dia se inteirar de um assunto tão importante que é a proteção contra abuso sexual infantil, contra abuso sexual das crianças e dos adolescentes. Gostaria de fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, Deus. Ensinado através da Tua palavra, ensinado através de homens de Deus, a como a gente pode proteger as nossas famílias, Deus. As crianças, os adolescentes, como a gente pode ser um cidadão, como a gente pode ser alguém, Deus, que protege, que cuida das crianças, que valoriza, que escuta. Nos ensina, Deus, mais uma vez, abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender a importância de se aprender isso e a urgência que tem o tema. No nome de Jesus, amém. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 2. Provérbios capítulo 2. Antes da gente começar a falar sobre como identificar uma situação de abuso, eu gostaria de fazer a leitura desse texto com vocês. Provérbios capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. E por último, verso 11, o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Eu estou lendo esse texto porque o conhecimento, o entendimento e o discernimento que o Senhor nos promete é uma promessa condicionada a algumas coisas. A gente vê no capítulo 1, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração. Verso 2, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Verso 3, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto. Verso 4, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Aí no verso 5, então você entenderá o que é temer o Senhor. E verso 9, então você entenderá o que é justo, direito e certo. O discernimento talvez seja a palavra-chave para tudo aquilo que a gente vai aprender hoje. Porque a gente vai aprender hoje alguns sinais que a criança e o adolescente eles dão quando estão em uma situação de abuso. E a gente não pode pegar um sinal isolado e achar que a criança está sendo abusada e querer já investigar, denunciar, acusar ou fazer qualquer coisa. É muito importante que o adulto, o pai, a mãe, quem quer que seja, o professor, tenha um discernimento bem apurado para identificar os sinais e compreender se de fato é por conta de um possível abuso ou por alguma outra situação. Afinal, a criança não tem só essa demanda, ela não sofre só o abuso sexual infantil, ela pode sofrer qualquer outra coisa, assim como uma pessoa adulta. Então, o discernimento talvez seja muito, muito importante para que a gente possa observar a criança e identificar a situação que ela está vivendo e agir de acordo. Então, por isso que eu estou lendo esse texto, porque a gente precisa buscar esse conhecimento, a gente precisa clamar pelo entendimento, desejar a sabedoria, para que a gente possa, então, ter esse presente de Deus, que é a sabedoria, que é o entendimento, que é o discernimento e o conhecimento. Amém? Resumindo o que a gente aprendeu nas últimas 2 semanas, na primeira semana a gente aprendeu com o presbítero Mário
a importância bíblica da criança. E foi citado diversos exemplos bíblicos de crianças que foram relevantes, importantes, mostrando que a criança, de fato, ela é muito importante, muito valorizada na Bíblia, e para nós precisamos também valorizar e ouvir e dar essa importância para a criança. Na semana passada, a gente aprendeu quais os motivos bíblicos para aprender sobre esse tema, a proteção contra abuso infantil, e também as formas de abuso infantil, que são 4. Abuso infantil, abuso sexual infantil com carinhos íntimos, sem violência, sem contato físico, que é através de exposição da nudez, de vídeos pornográficos, imagens, através de redes sociais. E aqui eu quero abrir um parêntese para corrigir a informação da semana passada. Eu disse 81 casos, mas ainda não foram apurados com exatidão a quantidade, mas é cerca de 60 a 90 casos, principalmente crianças e adolescentes de 7 a 14 anos. Então, não tem um número fechado, mas é em média de entre 60 e 90 crianças. Então, através da rede social. E, por último, através das canções e danças, como a gente viu. Hoje, a gente vai para uma parte um pouco mais prática, que é como identificar uma criança, os sinais que uma criança apresenta, caso ela esteja vivendo uma situação de abuso. Amém? Vamos passar o primeiro slide? Asa. Isso, obrigado. Como eu disse, é muito importante salientar que um único sinal não representa, não significa que a criança está de fato sofrendo uma violência sexual. Mas é uma evidência, é um sinal, é uma manifestação diferente, é um comportamento que precisa ser observado. Mas um fato isolado, um único comportamento, não quer dizer necessariamente que ela está sofrendo abuso, tá? E a outra coisa muito importante é que o que eu vou fazer depois que eu identifico ou eu tenho diversos elementos que demonstram que essa criança está sendo abusada. Isso vai ser tema de uma outra conversa, de um assunto, de um dia específico, em um futuro, porque são diversos cuidados que a gente tem que ter quando a gente identifica um caso. Afinal, a gente está lidando com uma criança que está sofrendo um abuso, a gente está lidando com uma família e a gente está lidando com um criminoso. Então, todo cuidado é pouco, e mais uma vez eu saliento a necessidade da sabedoria, do discernimento nesses casos, para que uma coisa ruim não se torne ainda pior com atitudes precipitadas ou agir da maneira incorreta. Amém? Então, vamos para o próximo slide. A gente vai começar a ver agora os comportamentos. O primeiro comportamento é a mudança repentina de comportamento da criança. Então, se uma criança ela tem um comportamento alegre, feliz, ela é faladora, ela é ativa, e de repente, de um dia para o outro, ela muda o comportamento, isso pode ser um sinal. Essa mudança brusca de comportamento, de temperamento da criança, ela tem que ser observada, tem que ser apurado, porque se caso não seja uma situação de violência sexual, pode ser alguma outra coisa, pode ser algum outro sofrimento que a criança esteja passando, alguma outra dor da criança, que também precisa da atenção, precisa do cuidado de todos nós. Mas essa mudança de comportamento, ela precisa ser analisada com muito carinho, com muito cuidado, e é preciso investigar as razões, os motivos. Importante também falar que essa mudança de comportamento, ela vai ser observada por quem conhece a criança. Então, eu não posso falar que uma criança mudou brutalmente de comportamento, repentinamente de comportamento, se eu não convivo, se eu não reparo, se eu não tenho esse contato com a criança, que eu posso dizer, eu conheço, ela não era assim, e a partir do dia tal, ou a partir de tal período, ela mudou de comportamento. Tá? Então, por isso é muito importante a gente não só saber disso, mas ouvir as crianças, porque muitas vezes elas estão próximas, mas elas não têm a nossa atenção. Se ela não tem a nossa atenção, a gente não vai conseguir reparar, observar essa mudança de comportamento. Mais uma vez aqui, eu trago a lembrança, a palestra do Mário,
evidenciando a importância da criança. Que uma vez que a gente compreende que a criança tem essa importância, a gente sempre vai ouvir, a gente sempre vai reparar, a gente sempre vai se atentar para as crianças. Então, essa percepção dessa mudança de comportamento, ela se torna natural e mais fácil. Legal? Segundo comportamento, palavrões ou palavras de conotação sexual. Então, uma criança começando a falar, que começa a falar palavrões ou frases e brincadeiras e piadinhas de cunho sexual, tem alguma idade da adolescência que isso acaba vindo um pouco mais. Mas tem que observar se isso não está sendo precoce demais, se não está sendo muito evidenciado no vocabulário da criança, esses palavrões e essas frases, essas palavras de cunho sexual. E outra coisa também que a gente precisa lembrar é que quando a gente escuta, seja um palavrão, seja uma frase hipersexualizada, é importante a gente não reprimir a criança de bate-pronto. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque eu preciso ensinar a criança. Ela vai falar um palavrão, às vezes ela nem sabe exatamente o que ela está dizendo, ela fala alguma piadinha sexual, ela nem entende exatamente o que ela está falando, então eu preciso ouvir e ensinar, e não simplesmente reprimir, falar, para de falar besteira, senão você vai apanhar, vai tomar um tapa na boca, ou outra coisa nesse sentido. É importantíssimo eu ensinar a criança aquilo que ela está falando e o porquê ela não pode falar aquilo, ao invés de simplesmente reprimir essa criança. E o segundo motivo é identificar o porquê ela está falando isso. Se na sua casa, na escola que ela frequenta, não é utilizado esse vocabulário, por que então ela está falando isso? Aonde ela está vendo? É na TV? É na internet? Ou pode ser por conta de um abusador que usa dessas palavras? Ou porque agora ela está sendo despertada precocemente para a sua sexualidade, para o sexo, para as partes íntimas e etc. Então é preciso perceber, ouvir o que a criança está falando, ensiná-la e averiguar o motivo desse vocabulário que ela está utilizando. 3. Beleza. Uso de roupas incompatíveis com o clima e que escondem o corpo. Veja, se uma criança ela é abusada sexualmente e isso lhe gera ferimentos, marcas no corpo, é natural a criança querer esconder, tá? Então, se a criança está usando roupas compridas, crianças ou adolescente, está usando roupas longas, blusas, que num período de calor, por exemplo, para esconder o corpo, precisa ser verificado o motivo. Por que ela está usando uma roupa de frio no período de calor, com esse calor, com alta temperatura? Então é preciso ficar atento com o vestuário da criança, que isso sim pode ser uma forma de esconder sinais no corpo, pode ser uma forma também de vergonha, ela manifesta a vergonha do próprio corpo, ela tem aquele sentimento de nojo, de culpa, então ela tenta esconder o próprio corpo através da vestimenta, às vezes inadequada com o clima e a estação que a gente está vivendo. Então, a maneira da criança se vestir também pode ser um comportamento que está revelando uma situação de abuso. 4. Autoflagelação. Autoflagelação é quando a criança ou adolescente começam a se ferir, se mutilar. Pega a gilete e se corta nos pulsos, no braço, na perna, ou rói a unha de maneira excessiva, machucando os dedos, arranca o cabelo, ou até comportamentos que ela se coloca em risco. Então, é muito importante verificar o porquê ela está se autoferindo, por que ela está tendo esse tipo de comportamento. Quando uma criança ela tem esse comportamento, na fase da adolescência, é muito comum os adolescentes justificarem esse tipo de comportamento falando: eu sinto uma dor no meu coração, eu tenho uma dor emocional tão grande que eu quero esquecer essa dor. Então eu vou ferir o meu corpo para eu esquecer essa dor emocional, essa dor que eu sinto na alma, no coração. Então eu vou ferir o meu corpo, eu vou me cortar, vou puxar no meu cabelo, eu tenho uma ansiedade excessiva e machuco os meus dedos. Então, às vezes, sim, é um sinal de abuso infantil,
mas às vezes pode ser um adolescente que esteja passando por um período difícil, uma depressão, uma rejeição, enfim. Em qualquer demanda que a criança ou adolescente apresente, precisa da nossa atenção, precisa do nosso cuidado. 5. Ideias ou tentativas de suicídio. Infelizmente, esse é um tema que precisa ainda mais da nossa atenção, de maneira muito especial, de maneira muito carinhosa da igreja e de todos nós, porque o número de adolescentes que estão se suicidando é cada vez mais assustador. E esse tipo de comportamento, o pensamento em suicídio, frases em que manifesta essa vontade ou esse desejo, eles precisam sempre ter a nossa atenção, sempre tomar o nosso pensamento, o nosso olhar, para que, ainda que não seja uma situação de abuso, a gente previna de uma situação pior, que é o suicídio. Então, as crianças podem manifestar esse tipo de pensamento, esse tipo de frase. Às vezes ela pode ser muito nova, ainda não entenda o que é suicídio, não verbalize vou me matar, mas ela começa a ter um gosto atípico com símbolos de morte, como caveira, símbolos de morte como filmes de terror ou algo do tipo zumbis, esse tipo de coisa que traz essa referência de morte. Então é muito importante ver o que a criança está olhando, o gosto pessoal dessa criança, desse adolescente, porque às vezes ela não verbaliza, quero me matar, tenho pensamentos suicidas, mas ela começa a olhar de forma carinhosa, se apegando a elementos, a símbolos que remetem à morte. Então é muito importante observar isso mais uma vez. Se não é uma situação de abuso, pode ser alguma outra coisa que também precisa da nossa atenção. Terror noturno. Terror noturno é um sinal bem evidente quando a criança ou adolescente acordam gritando, chorando, com pesadelos. Isso não é um fato isolado, mas acaba se tornando uma rotina no sono desse indivíduo, dessa criança, desse adolescente. Então, rotineiramente, ele tem pesadelos e acorda de maneira aterrorizada, chorando, pranteando ou muito assustada por conta do pesadelo. Isso, às vezes, é semanal, mensal ou, às vezes, até diário. Então, isso é um sinal muito forte que qualquer um vai conseguir perceber de que essa criança está passando por algum problema. Mais uma vez, se não for um caso de abuso sexual, é alguma outra demanda que também precisa de atenção. Então, o terror noturno, que é essa perturbação do sono da criança e do adolescente, é uma evidência muito forte, muito marcante, de fácil constatação, para que a gente possa averiguar a situação dessa criança. 7. Perda repentina da vaidade. Esse é mais um sinal que só quem convive com a criança, só quem tem contato, só quem tem essa intimidade com a criança e com o adolescente vão conseguir notar, que é essa perda da vaidade, né? Ela passa a se despreocupar com a sua imagem, a sua apresentação, ainda mais na adolescência, em que é uma fase em que a aparência conta muito, tanto meninos quanto as meninas têm uma preocupação excessiva com a sua imagem, com a roupa, com a moda, com aquilo que está em alta, com a sua apresentação, com a sua imagem sendo aceita pelos amigos. Quando isso é deixado de lado, isso é grave, isso é importante ser percebido, essa imagem dessa criança, essa autoimagem do adolescente, esse desleixo com a higiene, com a saúde, com a imagem, com aquilo que ela veste, com a forma que ela se porta. Isso também é um comportamento que precisa ser observado por qualquer um que tenha contato com essa criança e com esse adolescente. Então, esse também é um comportamento que é facilmente notado por quem convive com a criança, quem tem com o adolescente, quem tem essa rotina de contato com a criança e com o adolescente. 8. Comportamento sexual incomum.
Como eu disse semana passada, o abuso sexual é tudo aquilo que vai ferir a ordem natural, o crescimento, o desenvolvimento natural da criança e do adolescente na sua sexualidade. Então, esse comportamento sexual incomum, é preciso reparar se está sendo precoce demais, porque isso pode ser um sinal. Então, a criança, ela vai ter o seu desenvolvimento, vai ter o desenvolvimento da sua sexualidade. Na adolescência, na puberdade, isso aflora com muito mais notoriedade. Mas é importante verificar se esse desenvolvimento não está sendo incomum, se isso está sendo compatível com a sua idade. Então, quem for investigar, quem for analisar, quem tem esse contato com a criança e com o adolescente, ele vai conseguir perceber, ou deveria perceber, se isso é próprio da idade, esse tipo de comportamento, esse tipo de toque é natural para essa idade. Não, isso não é legal, isso não faz sentido. Essa criança é muito nova para ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, esse tipo de interesse. Então, isso está fora do comum, isso está fora do padrão, isso está fora de um desenvolvimento sexual saudável. Então, esse comportamento sexual incomum também precisa ser investigado, porque, como eu disse, precisa do discernimento. Isso está de acordo com essa idade? Nessa idade, esse tipo de comportamento é natural? Isso é apropriado para essa idade? Esse interesse, essa curiosidade é apropriada para essa idade? Esse comportamento sexual precisa ser investigado, porque às vezes pode ser simplesmente o desenvolvimento da criança e do adolescente, ou não. Pode ser uma manifestação, uma conduta de uma criança que está em risco, que está sofrendo uma violência. 9. Maldade extrema com animais. Crianças e adolescentes podem ter um comportamento agressivo, violento com animais. Eu me lembro quando eu era criança, eu nunca fiz isso, eu tenho muita sensibilidade a sangue, mas eu lembro que as crianças da minha rua colocavam bombas no rabo do gato. A minha noiva fazia uma espécie de cirurgia em peixe. Então, existe uma fase determinada do desenvolvimento da criança e do adolescente que ela tem esse tipo de comportamento. Mas quando isso se torna excessivo, violento demais ou permanente, isso é uma evidência de uma criança que está sofrendo algum tipo de abuso, né? Esse interesse, esse gosto sobressalente de violência, de ver insensibilidade ao sofrimento dos animais, é uma coisa que precisa ser observada, né? É óbvio que muitos, ainda mais antigamente, usavam de estilingue para matar pomba, e enfim, esse tipo de comportamento, que ainda que seja indesejável, ainda é comum, é natural, por conta do desenvolvimento da criança, esse contato com animais e com esse tipo de interesse. Mas, como eu disse, a permanência desse comportamento, uma agressividade, uma violência excessiva e o gosto pelo sofrimento dos animais, sim, é um comportamento de alguém que está sofrendo, se não for violência sexual, algum outro tipo de violência, algum outro tipo de problema precisa também ser observado. Só para relatar aqui, semana passada eu relatei alguns casos, e eu vou relatar alguns casos dessa maldade extrema, para ficar bem claro a diferença de algo que pode ser natural e algo que pode ser um comportamento de uma criança em risco. Então, crianças que caçam pássaros, ou como eu disse, maltratam animais, pode sim, ainda que indesejável, um comportamento natural. Mas alguns casos reais, tá? Que todos esses casos que eu cito são tirados pelo Dr. Guilherme Shelby, que foi promotor de justiça durante 30 anos, hoje é procurador da República. Então ele pega todos esses casos de casos reais e ele passa para nós, tá? Crianças ou adolescentes matando pintinhos de galinha, puxando cada uma das asas até rasgar o pintinho ao meio. Furar os olhos de um pássaro e depois cortar suas asas com tesoura ou amputar as pernas de um gato. Estamos diante de maldade extrema com animais. Então, quando eu digo maldade extrema, é maldade extrema. É um gosto excessivo pelo sofrimento dos animais. E por último, mas não menos importante,
e talvez o mais subjetivo aqui, e também o mais revelador para quem conhece a criança, quem ama, quem se preocupa de fato com a criança, o número 10, o olhar entristecido da criança. Se você conhece a criança, se você tem contato com ela, se você ama, se você se preocupa, se você ouve, se você brinca, se você ensina, você conhece o olhar dessa criança, você sabe como ela se comporta, você sabe aquilo que ela transmite com cada olhar. E um olhar entristecido de uma criança, ainda que subjetivo, pode ser revelador para quem conhece, para quem ama, para quem tem uma real preocupação com a criança. Quando a criança tem um olhar entristecido, quando tem um olhar apático, quando tem um olhar de sofrimento e de desamparo, isso também pode ser um comportamento que demonstre uma situação de violência, uma situação de abuso sexual. Isso daqui, mais uma vez, quem vai perceber? Quem convive, quem ama, quem cuida. Eu não posso falar, essa criança está com um olhar triste, se eu vejo ela uma vez por semana, se eu vejo ela uma vez a cada 15 dias. Mas quem está ali, todo dia, cuidando, ensinando essa criança, com certeza, um olhar entristecido de uma criança pode ser revelador. Ainda que subjetivo, pode ser revelador para quem cuida, para quem se importa e para quem está atento aos sofrimentos dessa criança. Então, só para recapitular, são 10 comportamentos. Eu disse, é muito prático, né? Alguns são muito fáceis de perceber, como o terror noturno, ou palavrões e palavras de cunho sexual, ou até os cortes, que é fácil a gente constatar no corpo de uma criança, ou vendo ela puxar os seus cabelos. Tá? Então, começando de novo, só vou falar aqui para a gente recapitular. 1. Mudança repentina de comportamento dessa criança, essa mudança de temperamento da criança e do adolescente. 2. Palavrões ou palavras de conotação sexual. Lembrando, não reprima a criança nesse primeiro momento em que ela fala alguma coisa nesse sentido. Ensine porque é errado e procure saber o porquê ela está usando esse vocabulário. 3. Uso de roupas incompatíveis com o clima e que escondem o corpo. Às vezes essa criança está machucada, está ferida, tem roxo pelo braço, hematomas pelo braço, pela perna, pescoço, e usar uma roupa, às vezes de frio, no período de calor, pode sim ser um sinal ou de esconder o próprio corpo ou de vergonha. 4. Autoflagelação, se cortar, roer unha de maneira excessiva, puxar os cabelos, pelos da sobrancelha, também podem ser um comportamento que esteja evidenciando essa situação de risco. 5. Ideias ou tentativas de suicídio. Então, manifestar esse desejo pela morte, por se matar, tirar a própria vida pelo suicídio, ou ainda um apego excessivo pelos símbolos de morte, como caveiras, cenas de violência excessiva, ou filmes de terror também podem revelar esse interesse pela morte. 6. Terror noturno, pesadelos de maneira constante, em que a criança e o adolescente acordam de maneira aterrorizadas, chorando, pranteando, e esse sono é perturbado. 7. Perda repentina da vaidade. Isso fica muito claro na vida do adolescente. Então, quando a criança ou quando o adolescente eles perdem o interesse de se cuidar, de cuidar da sua saúde, da sua higiene, da sua aparência, isso pode ser sim um sinal de uma criança, de um adolescente em risco. 8. Comportamento sexual incomum. Criança tem o desenvolvimento, adolescente tem o desenvolvimento sexual apropriado para a sua idade, mas quando ela desperta, quando ela tem um interesse ou ações, atitudes incompatíveis com a sua idade, é alguma coisa que precisa ser investigada. 9. Maldade extrema com animais. Então, uma criança que gosta de ver animais sofrer, usa de extrema violência para com os animais, também é um comportamento que demonstra uma criança em risco. E 10, o olhar entristecido da criança. Então, você perceber através desse olhar da criança, do olhar sincero da criança, se ela está em uma situação confortável ou se ela está em risco, está em perigo, está em sofrimento. Esses são 10 comportamentos que a criança e o adolescente apresenta em uma possível situação de abuso sexual. Como eu disse no início,
é extremamente importante que a gente faça uso do discernimento, da sabedoria e que a gente possa investigar isso, sempre buscando proteger a criança. Porque às vezes a nossa revolta com esse tipo de violência pode ser tamanha que com uma ou duas evidências eu não tenho mais tanto interesse em proteger a criança, mas agora eu quero punir o agente. Sempre, sempre e sempre a proteção da criança é o mais importante. É o mais importante. Então, mais do que uma vingança particular, mais do que o desejo pela captura de um possível abusador, observe a sua criança, observe a criança e o adolescente com quem você tem contato para proteger eles. A punição, a investigação, a apuração dos fatos, elas vão acontecer posteriormente por pessoas habilitadas, competentes e instruídas para lidar com o caso. O nosso papel é observar a criança, identificar esse tipo de comportamento e uma vez identificado, então a gente tem um próximo passo que vai ser a denúncia, vai ser a proteção da criança, vai ser uma investigação um pouco mais apurada e aí a gente precisa estudar de maneira muito cuidadosa, de maneira muito cautelosa, porque uma possível situação em que é denunciado e não existe o abuso, não existe a violência, isso pode causar um transtorno muito grande, inclusive para a criança, Então, é muito importante a gente usar da sabedoria e do discernimento, buscando sempre o melhor para a criança, a proteção para a criança e para o adolescente. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor capacitou tantas e tantas pessoas que puderam trazer essa informação de maneira tão clara para nós, Pai. Como é fácil, Deus, a gente aprender quando pessoas são capacitadas por Ti, Pai, para nos municiar, para nos ajudar, Deus, a prevenir e a identificar quando uma criança e quando um adolescente estão em uma situação de risco. Aguça o nosso entendimento, aguça o nosso discernimento, aguça a nossa percepção, Deus, em relação a todos esses comportamentos, todas essas ações, Deus. Que a gente possa olhar para a criança com cuidado, com atenção, com carinho, Deus. Buscando sempre ouvi-la, buscando sempre amá-la, buscando sempre protegê-la, Pai. Por isso, gere em nós um verdadeiro e real comprometimento com a nossa família, com a proteção da nossa família. E mais uma vez, Deus, eu peço que tudo isso que foi ensinado hoje possa entrar, Deus, no nosso coração, na nossa mente, e que a tua sabedoria e o teu discernimento possa fluir na nossa vida, Deus, em prol dessas crianças e adolescentes. No nome de Jesus. Amém.